Junji Ito, Histórias Macabras do Japão, acaba de estrear na Netflix e temos novamente uma antologia com as obras do mangaka. Nessa atual versão, quem dirige é Shinobu Tagashira. Ele foi responsável pela última adaptação que teve das obras do Junji Ito, o Junji Ito Korekushoun, e quem roteiriza essa nova versão com novos contos é o Kaoru Sawada, e que pela primeira vez está adaptando uma obra completa. Anteriormente só tinha adaptado 2 episódios de um anime. E aqui nessa série tem uma história de inúmeros contos do mestre do terror japonês, que dá nome ao título. O autor de obras icônicas como Tomio, Uzumaki, Gyo, entre outras obras, tem novamente os seus contos adaptados. E aqui são adaptados o Junji Ito The Master Beat Collection, Junji Ito A Study from the Abyss of Horror e os Fragmentos do Horror. Esse último é publicado no Brasil pela Dark Side Editora e os outros não têm tradução para português, não de maneira oficial, pelo menos. O mangaka Junji Ito se firmou ao longo de quase 4 décadas de trabalho como um dos mestres do terror japonês moderno, um dos mestres do terror mundial moderno, e mesmo com um trabalho relativamente pouco conhecido para pessoas fora do gênero de terror. E é interessante ver que a Netflix com esse anime pode dar palco para um mestre que a gente tem nos dias atuais e fazer ele brilhar para outras pessoas, além do pessoal que só gosta de terror, pois ele é um dos maiores mestres dos gêneros da atualidade. Essa crítica vai ser dividida em 3 partes, eu vou falar dos primeiros 4 episódios aqui, onde são adaptados os contos Os Estranhos Irmãos Rikuzuri, A Invocação, a história do túnel macabro, Caminhão de Sorvete, Os Balões Suspensos, O Quarto por Quatro Paredes e Onde Sandman Vive. E como é uma série antológica, eu vou dar notas separadas para cada conto e vou dar pequenos spoilers, mas nada que vai atrapalhar a sua experiência final. Primeiro episódio, temos um grupo de órfãos de uma família, bem parecido com a família Addams, na questão de se vestir, ser meio gótico e tudo mais. E eles são o Misako, Hitoshi, Narumi, Shigoro, Kinako e Kazuya Hikizuki. Onde o irmão mais velho, Kazuya, assume o lugar do pai como patriarca da família e finge que vai trabalhar todos os dias. E nessa dança ele acaba encontrando uma garota chamada Sashio batendo fotos de um lago onde crianças aparentemente se suicidavam, morriam afogadas e etc. E ela queria bater foto dos fantasmas dessas crianças. E o Kazuya então diz que a casa dele é assombrada e convida ela para tirar fotos em sua casa. O episódio ele acaba misturando um pouco do humor com o terror. E é praticamente uma sátira desse tipo de terror. E chega a causar estranheza porque tem 2 coisas antagônicas ali. Uma coisa é algo que vai tentar te dar medo, outra coisa é algo que vai tentar te fazer rir. Então você tem essa estranheza nesse episódio que é bem característica dele. Mas em contrapartida, é um episódio muito mal roteirizado. Nós temos aqui um roteiro problemático, extremamente problemático, que tem um começo estranho e um final mais estranho ainda, onde você não entende o que acontece ali. E isso é um problema recorrente nos outros episódios também, tirando um ou outro que não tem isso. A minha nota para esse episódio é um 4. No segundo episódio nós temos 2 contos em um único episódio. E o primeiro conto adapta a história do Túnel Misterioso, que é um conto de 97 do Junji Ito. Ele inicia mostrando a mãe de um garoto, com ele em frente a um túnel de trem. E em seguida ela se suicida se jogando na frente do trem, de forma estranha. E esse garoto se chama Goro. E aí temos um time skip de anos e mostra ele indo com um grupo de colegas para esse mesmo túnel. Goro então entra nesse túnel com esse grupo de garotos e eles estão em busca de fantasmas e etc, né? Mas o que ele acaba encontrando é sua irmã. Ela foi parar ali de uma forma estranha, ele não sabe como e nem ela sabe como foi parar ali. Ele leva sua irmã para casa e seu pai fala que não vai deixar mais ela voltar pro túnel. No outro dia sua irmã desaparece novamente e o seu pai vai em direção ao túnel. Nisso, o dia todo se passa e Goro percebe que seu pai não vai voltar, e então ele resolve ir atrás dele no túnel. Esse conto tem um tom bem mais assustador que o primeiro, e aqui é deixada a comédia que tinha no primeiro episódio de lado para focar em algo mais estranho. E essa é uma das coisas características do Junji Ito. Ele usa dessas estranhezas de coisas que aparentemente não podem ser aterrorizantes, mas que ele faz ser. É bem interessante como esse túnel funciona, mas aqui eu acho que entra o mesmo defeito do primeiro episódio. Ele tem um desfecho muito estranho, e nitidamente isso parece ser o roteiro que não conseguiu se adaptar ao tempo. Ele parece ter sido cortado para caber nesse pequeno espaço de tempo que teria que ser contado nesse episódio.
mas que precisaria de mais tempo para poder você se importar mais com os personagens e se importar realmente com o que vai acontecer com eles. Coisa que não acontece aqui nesse episódio, que também não acontece no primeiro episódio e que não acontece em vários outros episódios. A minha nota para esse episódio seria um 6. Ainda no segundo episódio temos outro conto chamado Caminhão de Sorvete. Esse é muito interessante, porque tem características importantes de Junji Ito, que é ele usar coisas simples como um sorvete para te causar terror e não necessariamente mostrar algo gore ou sangrento. Nesse conto a gente acompanha um pai com seu filho que tem problemas aparentemente familiares, pois seu filho quer morar com sua mãe. E em um dia seu filho pede para tomar sorvete e seu pai não deixa ele tomar porque se preocupa com sua saúde. E após uma conversa estranha, onde o seu filho diz que quer voltar a morar com a mãe, o seu pai resolve deixar ele tomar o sorvete. E aqui começa o pesadelo. Nesse episódio, como eu disse, a gente vê essa estranheza do Junji Ito de forma bem clara e como ele usa coisas cotidianas para te dar terror, sem necessariamente mostrar algo sangrento ou gore. E é muito agoniante ver o que acontece com as crianças nesse episódio. E por isso eu acho que esse é o segundo melhor episódio desses 4 primeiros que eu vou falar, por justamente ter essas características únicas do Junji Ito. Minha nota final para ele é um 7, pois ele realmente chama a atenção e é interessante. Chegamos então no melhor episódio dos 4 primeiros, que é o do Balões Suspensos. E nesse episódio a gente acompanha o melhor do Junji Ito, todas as suas características únicas, e o que faz ele ser um mestre único do terror está aqui. A história conta que a amiga de Kazuko, a protagonista do episódio, Terumi Fujino, é uma idol muito famosa no Japão e que ela se suicidou com um fio de telefone amarrado em seu pescoço. E o seu namorado, Shiroishi, acaba se culpando muito pela morte dela, pois ele acha que por não apoiar ela em sua carreira de idol, fez ela ficar triste e se suicidar. Após a morte de Terumi, vários fãs delas também se suicidaram e alguns outros fãs também começaram a ver um balão com o rosto dela no céu, como se fosse um fantasma em forma de balão. Então Shiroishi diz pra Kazuko que está vendo esse balão. Kazuko não acredita e Shiroishi fala que vai ligar pra ela quando esse balão aparecer. Em uma noite, então, o Shiroishi liga pra Kazuko e diz que o balão apareceu em um local. Kazuko então vai até esse local e vê o balão do rosto de sua amiga. E ela também vê o Shiroishi em cima de uma árvore, tentando beijar o balão, mas uma corda aparece na sua frente, o enforca e um balão com o rosto dele aparece atrás das folhas da árvore e o levanta para cima, o matando. E a história se desenvolve em torno dessa temática dos balões fantasma. Esse é, sem sombra de dúvida, o episódio mais interessante e bem feito desses 4 primeiros. A estranheza do Junji Ito está presente aqui em um terror bem peculiar, que eu não vi ninguém adaptando algo assim como o balão ser um sinônimo de morte. Eu poderia fazer aqui uma analogia com a depressão e o suicídio, que pode se chegar a essa analogia vendo o episódio, mas não é tão claro em relação a isso. Por ser o melhor desses 4 episódios e o que eu mais gostei, eu dou uma nota 8,5 de 10 para esse episódio. E no quarto e último episódio, a gente tem mais uma vez 2 contos para um episódio e de novo entra o mesmo problema dos episódios anteriores. Acaba e começa de forma estranha. Vamos lá, no primeiro conto a gente tem o Soichi, um dos personagens mais icônicos do Junji Ito. Ele é um garoto que tem problemas de ferro no sangue e mastiga prego por causa dessa falta de ferro no seu sangue. E nesse episódio ele adapta um desses contos clássicos do Soichi, que é o Quarto por 4 Paredes. O irmão de Soichi, o Koichi, tenta estudar, mas alguma coisa fica fazendo barulho e o atrapalhando a todo momento. E ele acredita que seja seu irmão, o Soichi. Entretanto, ele não consegue provar isso. Ele fala com seus pais e não consegue provar. E aí o Soichi fala que pode ser um poltergeist, um fantasma que está atrapalhando seu irmão. E aí, eventualmente, o Koichi acaba pegando o Soichi. E para tentar resolver isso, o pai deles resolve chamar um amigo carpinteiro. No conto original, o pai do Koichi chama o seu amigo, mas ele não pode ir. E no outro dia aparece um cara misterioso, de aparência cadavérica, que diz que é da madeireira e que vai ajeitar o quarto.
E essa é a estranheza desse conto. Além do Soichi, tem esse cara misterioso, meio emblemático, quase um cadáver, que não temos aqui, porque aqui fica como se ele fosse o amigo do pai do Soichi. No fim, temos um episódio bem morno e que não é digno do personagem que o Soichi é. Tem esse episódio bem morno e fraco, que usa elementos de humor e que não combinam tanto como deveria combinar. Então é uma nota 4 de 10. E no segundo conto desse episódio temos o Onde o Sandman Vive. Esse episódio não dá pra dizer que ele foi mal adaptado, ele tá idêntico ao conto original, mas o único problema é que ele é um dos piores contos do Jiu-Jitsu. Ele não é um daqueles contos espetaculares que o autor tem, e é estranho ter escolhido um conto tão fraco como esse. Mas a história gira em torno de um autor, de um escritor chamado Yuji, e ele encontra-se com sua amiga Mari. Ele tá bem cansado e com a aparência de quem não dorme há dias. Ele então conta que tem alguém do mundo dos sonhos tentando assumir o corpo dele, sair de dentro dele. Então a Mari fala para ele procurar um médico, só que ele fica com raiva disso e corre. A Mari então vai atrás dele e ele conta que não tem como procurar o médico não vai ajudar ele. E a Mari pergunta como pode ajudá-lo. Ele diz pra Mari amarrar ele e não deixar ele dormir. E aí a história se desenrola e o final e um desfecho bem interessante até. Mas é isso, esse conto ele foi muito bem adaptado e tudo mais, mas ele é um conto fraco se comparado a vários outros contos do Junji. Então eu dou uma nota 6 pra esse conto. No fim, a gente tem 4 episódios bem mornos, assim, com um bem espetacular, que são os dos balões. E o que me faz ficar triste com essa adaptação, porque o Junji Ito, ele é um cara que é genial, genial mesmo. Ele não é um dos mestres do terror moderno à toa. E é triste ver como adaptaram algo que poderia ser incrível de forma tão morna. Mas enfim, eu irei ver os outros episódios e eu espero ver vocês nos próximos vídeos.